Tiago, será que dar atenção ao corpo e à mente muda tudo? Pode ser. Estar bem consigo mesmo pode ser mais simples do que parece? Pode ser. Será que uma vida mais equilibrada começa com pequenas escolhas? Pode ser. Tiago, é possível ter um espaço onde a gente fale sobre tudo isso? Pode ser. Pode ser. Mais que o podcast. Um lugar para você se cuidar por inteiro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Ser, os nossos encontros que acontecem todas as quartas às 7h30 da noite e você é o nosso convidado, é a nossa convidada super especial para esse bate-papo bem bacana e hoje estamos aqui com duas feras, dois monstros da educação física que vai falar sobre o papel do treinamento para o autocuidado, na jornada de autocuidado. Temos aqui o Will e Léo, que estão aqui nesse espaço para falar e partilhar muito conhecimento, muito conteúdo com você. Agora me fala, antes da gente entrar um pouquinho nos termos técnicos, sejam muito bem-vindos aqui, meninos. E me fala, Will, como é que foi essa tua jornada aí com a educação física, rapaz? Fala, Tiago, tudo bem com vocês de casa? Fala, Leonardo, tudo bem, meu querido? Satisfação conhecê-lo, tá? Tiago, obrigado pelo convite. Pô, cara, o que acontece? Eu não pensava em seguir essa carreira, na verdade, tá? Porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Então, tipo assim, a minha vida foi relacionada ao futebol, entendeu? Mas aí, consequentemente, em seguida, aconteceram algumas questões, entendeu? Que eu acabei não seguindo na carreira com esse, né? Sim. E veio a educação física, tá? Eu também trabalhei um período como modelo. Então, eu pensei, cara, eu tô unindo a estética do período que eu trabalhava como modelo e a alta performance da época que eu jogava futebol. Então, foi unir o útil ao agradável e veio eu como personal trainer, né? Então você não imaginava iniciar logo lá de cara, viver esse mundo de treinamento, né? Não. Até porque assim, eu tive uma vida de atleta, né? Então, tipo assim, o meu interesse era ser o atleta e não treinar, entendeu? Viver, mas não viver né? Viver pra si, mas não pra servir pro outro. Exatamente. Talvez depois que eu tivesse formado, que eu tivesse acabado minha carreira, né? Sim. Mas assim, aí Deus optou esse plano pra mim e graças a Deus eu tenho sido muito bem, graças a Deus. Tem vivido essa jornada, Exatamente. né? Bem bacana, né? E Léo, fala pra gente, rapaz, e você? Quanto tempo de formado? Cara, curto, meu tempo é curto. Curto. Mas já é um monstro aí da educação física, né? Já parece obrigado, que faz obrigado. 10 anos aí de formado. É verdade. Isso é Fala legal pra esse gente como é que foi tua jornada aí. Cara, eu sempre gostei muito, eu acho que não como o Will, né? Nunca fui um atleta, mas eu sempre fui muito curioso para toda e qualquer manifestação esportiva. Então, eu era o cara que queria aprender tudo. Eu já joguei basquete, já joguei futsal. Futebol de campo, eu confesso, eu acho que o Will joga muito bem. Mas eu sempre fui muito voltado, né? Artes marciais e tal. Legal. Treinamento era uma parada que me pegava bastante, né? Eu também sempre gostei de ensinar pessoas. Então, a minha vida sempre foram com essas oportunidades que Deus foi colocando na minha vida. Eu tinha o desejo de me formar em algum trampo corporativo, mas alguém chegou para mim e falou assim, Léo, você tem que entender quais são as oportunidades que Deus está te colocando no teu caminho, né? Entendo. Então, se eu tinha essa paixão por esporte, eu precisava entender aquilo que eu ia conseguir sustentar a minha vida inteira, né? Sim. Então, esporte, educação física, tudo isso veio junto, né? Tive a oportunidade de trabalhar numa escola, e aí foi fomentando. Eu também, na minha formação ali como adolescente, participei de um projeto esportivo também, que aí foi fomentando ainda mais. Eu dava aula de futsal, às vezes me aventurava no basquete, mas foram essas experiências que construíram, né? Tô entendendo. Muito massa, assim, a gente vê como é que a vida ela vai nos direcionando para a nossa jornada profissional. Eu sempre falo porque nutrição também não foi minha primeira graduação. Eu nunca imaginei me tornar nutricionista, mas é incrível, né? Quando a gente se abre, como a vida ela vai também nos direcionando. Então, se você aí em casa muitas vezes se sente perdido, perdida do que fazer, de qual caminho seguir, se permita. Vá vivendo as experiências, afinal, cada experiência tem ali um aprendizado a nos trazer. Agora me fala assim, meninos, como é que se deu a escolha do nicho que vocês hoje atuam? Porque assim, cada um, pelo que eu sei, mais ou menos, hoje, Will, tu trabalhando principalmente com que público, qual é o nicho aí que você está trabalhando? Cara, na verdade, eu acho que eu não escolhi o nicho que me escolheu, Sim. entendeu? Assim que eu me formei, a maioria do meu público foi o público feminino, entendeu? Então, ali eu percebi que, tipo assim, eu comecei a ter uma identificação com esse público e foi onde eu comecei também a me especializar. Então, eu fiz uma especialização relacionada ao público feminino, né? Sim. E até então, eu
tenho aprendido cada vez mais. Então, assim, é uma constante evolução, tá? Porque, Sim. assim, o treinamento feminino, cara, a gente pensa assim, não é um sexo frágil. Sim. Mas, cara, as mulheres são incríveis. Elas são muito verdade. fortes. Tá entendendo? Porque, assim, às vezes eu tenho muitas clientes, sabe, Leonardo? Tipo assim, às vezes, assim, tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho, várias questões pessoais delas, mas ela chega lá, Will, hoje eu quero treinar pra valer. Porque eu vou tirar o meu estresse aqui. Vou canalizar aquilo que eu tô sentindo. Exatamente. Ainda bem, rapaz. Porque assim, boa parte, alguns pacientes sempre falam que descontam no doce. Exato. Então, graças aos verdade. santos aí, Uma coisa dão que eu, pra dar aquela força. uma coisa que eu brinco no cross, né, quando tô dando aula, é que as mulheres, elas entregam muito mais que os homens, né? Com certeza. CrossFit é aquela parada de cargas elevadas, o endurance ali, mas as mulheres são impressionantes, assim, a energia, a Inclusive, vontade, existem sabe? estudos que falam que as mulheres elas respondem muito melhor a estímulos do que homens. Isso procede muito bem Cara, na prática. teve um estudo que avaliou justamente essa questão, relacionado ao nível de dor que a mulher consegue comparado ao do homem, entendeu? Principalmente por algumas questões hormonais relacionadas Exatamente. ao parto, entendeu? Então, assim, elas são treinadas de fábrica para ter mais sensibilidade à dor, menos sensibilidade à Menos dor, sensibilidade. na verdade, entendeu? Então, quando se trata do treinamento, a mulher ela vai conseguir sentir muito mais dor que o homem, entendeu? A gente pensa que é o contrário, mas no treinamento, lá, quando tá aquela fadiga, tá? Quando entra aquela acidose no músculo, a mulher consegue render mais que o homem. Muito melhor. E você, Léo, fala pra gente, como é que se deu aí essa sua jornada? E hoje você se torna, né, uma referência aí no endurance, no treinamento de alta performance. Como é que se deu esse caminho aí na sua vida? Então, eu sempre fui muito apaixonado por esse treino, assim, de endurance, o treinamento funcional, aquela experiência, né, do coração saltando para fora e tudo mais. Eu sempre gostei muito disso. Quando eu termino a minha faculdade, eu procuro por uma graduação que fosse complementar aquilo que talvez na faculdade eu não tivesse tido tantas oportunidades. E eu já fazia o CrossFit, eu já treinava o CrossFit, né? Hoje a gente chama Cross Training, né? E aí eu escolhi pela minha pós-graduação em Cross Training. Hoje atuo como coach de CrossFit, né? Mas sempre fui muito apaixonado pela corrida, desde a época da adolescência, né? Então, eu lembrei que lá atrás eu gostava de correr e era uma coisa assim que me libertava para pensar, me clareava assim a mente e tal e me desestressava muito, né? Então, E hoje a corrida tá bem alta, o movimento bem alto aí, né? hoje todo mundo... Eu ainda não entrei nesse movimento, mas vamos arrastar Thiago pra uma vamos embora, corrida aí. arrastar. Quero arrumar tempo, amigo. Mas essa paixão pela corrida foi desde cedo, né? Sim. Eu acho que a corrida hoje me dá a oportunidade de fazer amigos, de me relacionar com as pessoas, Conexões. de me conectar com elas, né? Exatamente. E poder ajudar elas a vencer esses desafios, né? A corrida, ela sempre te propõe um desafio novo, né? Sim. E por mais que seja... As pessoas muitas vezes comparam, né, a musculação com outras modalidades porque é muito parado, não é nada dinâmico. O CrossFit traz esse dinamismo, né? Mas a corrida é essa parada que você sai todo dia para fazer a mesma coisa e mesmo assim você sente aquele prazer, né, de se vencer. Todo dia você se encontra num estado diferente. Então, seja mental, seja físico, seja É como se a emocional. experiência ela se renovasse diariamente, na verdade. Exatamente. É muito bacana. E assim, vocês têm mais ou menos também um tempo parecido de formação. Estávamos conversando ali nos bastidores. exatamente. Mais ou menos quanto tempo aí cada um tem aí de formado? 1,5, né, Will? Cara, um ano e meio, um ano e 6 meses, mais e ou menos essa parece pegada. que já faz não sei quantos anos aí, né? O que é que Obrigado. vocês diriam assim, para quem está começando? O que é que vocês hoje como profissionais, que estão aí há 1 ano e meio no mercado, mas que buscam sempre se atualizar, né? Vem tendo uma carreira assim crescente, eu observo, acompanho o trabalho de vocês nas redes sociais. E para vocês assim, quais são os maiores erros que vocês veem dos novos profissionais que querem atuar na área de Posso contar? vocês? Pode. Pô, Thiago, o que acontece? Quando eu optei por essa área, algumas pessoas me falaram, Will, eu acho que esse mercado já está saturado. Só que eu peguei e falei, cara, o que acontece? A gente que vai fazer o profissional é a gente mesmo. Lá na faculdade, quando a gente se formar. Então, assim, quando eu optei pela educação física, eu quero ser uma referência aqui na minha cidade. Eu quero me tornar uma referência futuramente na minha região, no meu estado, quem sabe até no Brasil, entendeu? Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entrar, primeiramente, quando a gente optar por essa área, é a gente tentar ser o diferencial e não ser igual. Porque senão a gente entra naquele sistema de manada, entendeu, Léo? A gente vai ser como qualquer um outro. E quando eu entrei nessa área, eu falei, cara, eu quero ter algum diferencial na qual eu possa proporcionar uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas, entendeu? Proporcionar uma melhor felicidade, sabe, Léo? Porque assim, eu fico muito feliz quando, por exemplo,
quando uma cliente chega e fala, Will, meu marido me elogiou. Cara, isso foi tão, É sabe? diferente, né? Foi tão legal pra mim, mano. Tipo assim, essa minha cliente, cara, ela teve uma gestação, entendeu? Sim. Que ela não conseguia comer nada, Thiago. O que Tô ela entendendo. se alimentava de arroz branco, apenas. Então, pai, Então é uma alimentação super limitada, né? E pobre Exatamente. nutricionalmente falando. Exatamente. Então ela perdeu muito peso, entendeu? Então, quando ela chegou assim, Will, eu tenho uma meta para te dar, cara. Eu quero chegar nesse peso, nesse corpo, até tal mês. Eu peguei na mão dela e falei, vamos. E a gente bateu. Inclusive, postei recentemente aí, um antes e depois dela, tá? Então, assim, Thiago, o conselho que eu dou para essa garotada, para essas mulheres que anseiam em entrar nesse ramo da educação física, entrem para ser um diferencial. Entrem para mostrar o porquê de vocês estão ali, tá? Então, é basicamente isso. E foi uma particularidade que eu peguei para mim. E eu ainda falo mais, Léo. O que eu almejo hoje, o que eu tenho hoje ainda não é 10% do que onde eu vou chegar. É porque é uma construção, né? Uma Exatamente. carreira é igual a uma árvore. A gente planta e essa árvore ela vai crescendo com o tempo. Mas no seu ponto de vista, assim, quais são os pontos principais que um profissional do seu ramo Sim. ele precisa enxergar para que ele possa se diferenciar? Para ser um profissional acima da média, podemos falar assim. Tiago, primeira coisa. Não machuque seu aluno. Segunda coisa, aprenda a identificar a afetividade do treino para aquele cliente. Entendeu? Você tem que identificar como aquele cliente vai se sentir, se ele consegue, de fato, entendeu? Ter aquele certo, digamos que... aquela afetividade no treino, entende, Léo? Porque quando você começa a destrinchar um treino que aquela cliente não se sente bem, você vai perder o cliente. Então você tem que ter essa questão de, tipo assim, cara, o que é que eu posso fazer para com que essa cliente tenha uma maior, tipo assim, afetividade com o treino, que ela possa sentir, mas assim, sabe? Poxa, hoje eu vou treinar, sabe? Não, hoje eu vou treinar, entendeu? E a outra questão também, cara, é o seguinte, é você dar resultado. Tá? Sim. O resultado, ele é imprescindível. Sim. Entendeu, Thiago? Porque assim, se você treina comigo há 6 meses, 1 ano, e aquela pessoa tá do mesmo jeito, Léo? Você não tá olhando de repente, não tá colocando clareza naquele objetivo, né? Exatamente. E às vezes o profissional, ele tem essa função de trazer clareza para o cliente Isso. cada vez mais. E quanto mais você coloca clareza e vai direcionando, guiando ele naquele caminho, naquela jornada, mais ele vai se dedicando e esse resultado ele vai vindo. Inclusive porque você é um profissional, né? Vocês, de forma geral, que estão ali no dia a dia do lado do cliente. Né? Então, de certa forma, também o resultado, a imagem, o resultado ali tá meio que... Com certeza. A associação ela é direta, não é verdade? Ah, sem sombra de dúvidas. Eu falo uma coisa para todos os meus clientes, Thiago. Eu falo o seguinte: sabe qual é o segredo do sucesso? É você não negociar com as pequenas coisas. Sim. Léo, a gente começa negociando a não ir treinar, a não bater a taxa de água, a não ter o número de horas de sono por dia. Total. Então, quando a gente começa a negociar com essas pequenas coisas, as grandes coisas, elas vão sofrer muito mais impacto. Por quê? As grandes coisas, elas demandam de mais energia para a gente fazer. Então, se a gente não está conseguindo cumprir as coisas mínimo, pequenas, as coisas grandes vão vir e vão vir Eu sempre falo, exatamente tudo no começa êxito da pela gente. base, né? Se você não consegue fazer o básico bem feito, não adianta você querer o Exatamente. extraordinário através de um otimismo ali, que eu sempre Exato. falo, um otimismo burro, o termo otimismo burro. E daí é muito bacana isso quando você fala. A água, por exemplo, eu sempre falo para os pacientes, se você não consegue beber água, meu filho, minha filha, como é que você vai fazer a dieta? Exatamente. Então é algo básico. E você, Léo, assim, na sua jornada aí, nas áreas que você atua, o que é que você identifica como esse olhar clínico que você tem, como os maiores erros que os profissionais eles exercem? Ou que, de repente, eles precisam se atentar mais nas áreas que você atua atualmente? Cara, eu acho que o exemplo que o Will deu no início, né, falando da formação dele, né, era jogador, era modelo, eu acho que definiu o nicho, né, que você quer atuar, aquilo que você tem mais paixão para realizar, porque se você faz aquela parada pela grana, né, eu vejo muita gente entrando, eu vou ganhar muito dinheiro, tá? Isso é preciso, todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem sonhos para realizar. Mas, cara, eu acho que o mais importante, eu entendo que o mais importante é a paixão que você tem por aquilo ali. Sem Porque dúvidas. você vai estar apaixonado pelo processo em que você vai inserir aquele aluno, você vai estar apaixonado pelo teu processo de crescimento, de evolução, como profissional, como pessoa. O resultado disso é se tornar uma referência. Eu costumo dizer para aqueles que se aproximam de mim, eu falo, olha,
não tô querendo desmerecer ninguém, mas Claro. na nossa região você precisa de pouco para ser destaque. Mas você vai fazer pouco, né? O Will falou aqui, quero ser referência na minha cidade, no meu estado, quem sabe no meu país. E a mentalidade é exatamente essa, né? Você não pode se limitar. Eu acho que na nossa vida a gente vai construindo assim crenças limitantes que chegou a hora da gente quebrar e romper com elas, né? Totalmente. É identificar quais são as crenças que limitam a gente de expressar a nossa real identidade. Olhar para a nossa história, aquilo que está travando. Quantas vezes as pessoas elas sabem que tem potencial e se sentem como se fosse um carro com freio de mão puxado ali, É. querendo acelerar. Uma Ferrari, querendo acelerar, Exatamente. mas algo ali puxa o freio de mão e não consegue avançar. E algo que você falou muito interessante, Léo, é a questão da constância, né? Não só na dieta, mas até como profissional. Como é que tá a constância ali na produção de conteúdo, né? Naquilo que a gente precisa fazer quanto profissional e que às vezes a pessoa acaba meio que não tendo tanto essa constância. Por algum motivo, como você bem falou, de crença, uma crença central que está ali impedindo a pessoa de avançar. E é muito bacana esse ponto de vista que você trouxe aqui pra gente. Agora vamos entrar no treino, né? Falar de treino, que eu acho que é algo que vocês gostam muito de falar também. Will, quando a gente fala de treinamento para mulher, de forma geral, quais são os principais pontos que diferenciam um treino de uma mulher para um treino voltado para o público masculino? Então, cara, primeiramente, todo fator fisiológico, tá, da mulher é diferente do homem, tá? Principalmente relacionado aos níveis, quando se tem aquela questão do período, né, menstrual da mulher, Sim. entendeu? Baixa os estoques, né, hormonais. A mulher, ela tem aquela questão de ter aquele desconforto, entendeu? Então a gente tem que ter Autoestima, né? toda uma analogia relacionada ao treino, tá? Por exemplo, Sim. isso não é, Thiago, uma regra, entendeu? Mas assim, alguns clientes eu percebo e eu começo a cronometrar. Qual é o período? Ela já me avisam, entendeu? Sim. Will, ó, essa semana, entendeu? Então eu já começo, entendeu? A dosar um pouco algumas coisas relacionadas, assim, ao volume do treino, entendeu? Porque algumas questões, até eu percebo que alguns clientes, quando estão nessa fase, entendeu, Léo? Elas começam a ter uma dor tardia maior. Às vezes é o mesmo treino, Thiago. A gente faz o mesmo treino durante um mês, mas quando chega esse período, a dor tardia dela é aquela dor tardia, Thiago, é aquela Sim. dor que a gente recebe depois de fazer Que aquela vem sessão logo de musculação. aquela do dia seguinte, seria essa dor? Exatamente, justamente, tá? Aí eu percebo que nesse período, Léo, elas começam a sentir mais dores. E é o mesmo treino que a gente fez durante o mês inteiro, entendeu? Então, assim, aí, essa questão de fazer essa cronologia relacionada a essa questão do ciclo menstrual é justamente algo que é o diferencial do homem, que o homem não tem essa questão, entendeu? O outro fator, assim, Thiago, o que é entender a estética feminina? Muita gente fala, não, é ter glúteo, é ter bumbum, é ter perna, né, ter barriga chapada, entendeu? Mas assim, a questão da estética feminina, você tem que olhar pra ela, na avaliação, Thiago, com as minhas clientes, eu olho pra ela e eu tenho uma conversa com ela. Vê só, quais são os pontos que você quer melhorar? Aí ela vai e fala pra mim, Will, eu quero melhorar essa região, entendeu? Eu falo pra ela, vê só, o que acontece? Eu tenho uma cliente, inclusive, que é o seguinte, ela tem um quadríceps gigantesco, tá? Só que o glúteo dela ainda não é um glúteo tão expressivo, porque ela veio do Sim, que é CrossFit. desproporcional, Ela né? veio do CrossFit, entendeu? Aí ela tem aquele quadríceps bem avantajado. Sabe o que eu falei pra ela? A gente vai passar 3 meses sem fazer alguns exercícios que envolvem o quadríceps dela. A gente vai fazer uma vez por semana quadríceps e 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, glúteo. Will, ênfase, eu né? não vou, eu vou fazer só glúteo na polia, vou fazer só abdução. Ela queria enfatizar, né? Entendeu? Então, assim, a questão da harmonia da mulher, Sim. o treinamento da mulher é justamente nessa questão. A gente tem que olhar pra ela e ver o que é que a gente pode fazer pra melhorar a Como harmonia. se fosse um trabalho do de estético. lapidação. Exatamente, tá? Exatamente isso, Léo. A gente vai olhar pra ela, tá? Porque as pessoas falam, poxa, o Will consegue... eu fiquei até um Sim. pessoal fala, pô, o rei do bumbum. A pessoa Eita. comenta, o rei do bumbum, entendeu? Mas, Léo, é só isso, mano. É você olhar qual região dela tá em déficit e você aumentar o volume de treino. Até É porque, legal. assim, a musculação, diferentemente do endurance, a gente consegue direcionar. A gente não, né? Porque eu não Exatamente. sou profissional de educação física. Mas, assim, eu como praticante, né? A gente consegue direcionar qual músculo a gente quer trabalhar. Exatamente. Algo que, de repente, né, Léo? É. Na tua dinâmica não é tão aplicável, né? E o Will até citou o CrossFit, né? Muitas mulheres hoje acabam fugindo do cross ou até evitando a prática do CrossFit porque elas dizem que o bumbum vai ficar quadrado, que
Larga a o core cintura. vai ficar com a cintura mais Vai larga ficar e tal. com um Isso aspecto também- meio que masculinizado. É, então, isso é verdade no seu Isso ponto aí de vista? isso não é uma verdade, né? É uma questão de ênfase. Aquilo que o Will ele vai construindo com as suas clientes, né? O cross ele não tem a função de entregar estética. O cross tem a função Performance, de né? entregar performance, Performance. condicionamento, tornar aquela pessoa uma pessoa apta para pegar um peso, pegar uma carga elevada, Pegar mas um também filho. pegar um filho, correr para levar os filhos na escola, Sim. né? Lidar com Dá as uma carreira ali questões no do dia a ladrão. dia. Então, o CrossFit, ele se propõe a isso. Então, uma das coisas que eu falo muito nas aulas é assim, ó, não é que a gente não faz, mas vocês deviam fazer musculação. Exatamente. Vocês deviam buscar trabalhar treino de força. A diferença é que E no qual a cross... importância do treino de força, assim, para quem é praticante aí do CrossFit, de um treinamento aí de endurance mais voltado, sei lá, um atleta de endurance corrida? Cara, faz toda a diferença. E assim, qual a dif- diferença? é difícil porque a galera é muito apaixonada pelas modalidades, tanto do cross como da corrida. Quem faz cross é loucamente apaixonado pela cross, modalidade. exatamente. E quem corre é loucamente apaixonado. Então eles acham que ir para academia 2, 3 dias é perca de tempo. Sim. Mas na verdade, o que eles estão fazendo ali é garantindo uma vida longa no esporte que eles tanto amam, né? Ó porque- que massa, ó que massa. É garantir vida longa para a Exatamente. prática desse esporte, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa percepção, né, Léo? Exatamente. Então, tem atletas hoje, atletas assim, praticantes recreacionais do cross e até atletas de corrida que estão agora se direcionando para musculação ou até no CrossFit mesmo, mas direcionados nessa intenção, né? A preservação das articulações, um trabalho ali de prevenção de lesão, não para fins estéticos, mas para o fim de preservar a sua articulação e garantir que eles não vão quebrar durante a corrida, né? Então, pelo que você está me falando, então, ter um músculo forte evita essa sobrecarga a nível articular. Exatamente. Tu protege aquela articulação, tu garante que tu não vai sofrer tanto com as demandas. Mas mesmo com isso, a gente ainda está sofrendo. Eu vou falar aqui da corrida, porque é uma coisa que a gente está sofrendo muito. As pessoas não estão sabendo fazer essa dosagem. Tanto na estética, que você precisa dosar, entender qual que é o músculo, que homem gosta mais de desenvolver ombro, né, peitoral e tal. Mas no treinamento de endurance, você precisa entender qual que é a modalidade do teu atleta. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, Léo, olha, eu agora quero ser um corredor, eu quero começar a correr, seja recreacional, eu falo, olha, então a gente vai ter que adequar o teu volume de treino. Porque não dá para eu treinar a Exatamente. perna ali exaustivamente com o cara, aquele treino que Sim. no outro dia ele vai estar com aquela dor tardia insuportável. Aí o rendimento vai cair Como é? demais, Ele né? não vai a correr. performance vai cair muito, né? Exatamente, ele não vai correr. Aí você fala, poxa, mas ele não está fortalecendo. Tá, mas você precisa controlar a demanda com a capacidade. Esse treino de força aqui é porque hoje, na verdade, as pessoas vão muito para academia para aliviar do estresse, tem toda Alguém uma... tá me definindo aí? O estresse no trabalho às vezes está pegando demais e tal, mas tem muita gente que vai por ego, sabe? Sim. Porque uma coisa é trabalhar a tua estética, outra coisa é tu trabalhar as tuas vaidades que estão lá dentro, né? Sim. É aquele desejo de você mostrar pro outro que você é mais forte, sabe? Eu gostei desse ponto, eu gostaria de abordar, bora aprofundar um pouquinho esse ponto. O Will, olhando para essa questão, você percebe muito que as mulheres elas buscam você ou algum suporte seu como profissional para poder suprir alguma questão mais interna voltada à autoestima, a algo mais... Na maioria das vezes, sim. Tá? O que acontece, Thiago? Hoje, a gente sabe que a rede social, ela promove um estilo de estética na qual a gente pensa que é impossível de alcançar, Léo. Se você vê as pessoas hoje, é lipoled, é silicone, Sim. então são enxertos, né, no musculares. Então, assim, o que é que eu percebo? Que hoje o Instagram, ele promoveu essa questão de um ideal de físico. Na verdade, sempre teve essa questão, né? Nos anos 80, anos estereótipo. 90, aquele estereótipo, né? Só que hoje, com aquele bombardeio da rede social, sabe, Léo? Tipo assim, de estética, daquele tipo de questão, que eu vejo que as mulheres hoje, elas buscam muito mais que os homens, mas muito fruto justamente dessa questão, Thiago. Essa questão é o ponto que você falou aí, que hoje a maioria das clientes me buscam. É a estética. E para você, o que é que você acha que é a sensibilidade? Como é que você busca empregar a sua sensibilidade para poder lidar com isso com as suas clientes, assim? Pô, é que eu sempre falo pra elas, entendeu? Assim, primeiramente, você não precisa se comparar com ninguém, Exatamente. entendeu? Você não precisa se comparar com ninguém.
você foi feita dessa forma e você vai buscar o seu melhor dentro do que a gente conseguir extrair o máximo seu. Então você não precisa se comparar com ninguém, entendeu? E outra coisa, o processo evolutivo de cada uma é singular. Então eu não posso me comparar com aquela pessoa, entendeu, Léo? Eu não posso me comparar com você, eu não posso me comparar com o Léo. Totalmente. Entendeu? Então essa questão é que eu tento difundir para elas. Você tem o seu tempo, tá? E dentro desse seu tempo você vai atingir o seu ápice. É entendeu? sempre sobre trazer o motivo à tona, né? Exatamente. Sobre E alinhar as expectativas alinhar também, as né? expectativas, Porque às vezes o aluno trazer pode o vir com motivo, qual a tua expectativa muito motivação alta. de estar aqui realmente. Porque, de repente, o meu motivo de ir pra academia é diferente do Sim, claro. motivo de Will, Aham. de Léo. Cada pessoa tem seu motivo, cara. E quando o motivo ele é forte e nobre, todo o resto é ruído. Uhum. Mas quantas pessoas têm aí olhado para os lados e não olhado, não enxergado, não focado naquilo que ela deveria ter como visão, ou afirma ter como visão. E no seu ponto de vista, assim, Léo, como é preparar assim, um atleta de endurance? Assim? Há muito também essa dinâmica de comparação, de ego e tal. Como é essa questão? Demais, demais. Demais porque as pessoas, elas não estão... Quando você fala com um atleta, o atleta entende. Outro dia eu estava correndo com um dos atletas que eu tenho preparado e no treino, ele tem a planilha de treino, ele estava seguindo... Ele estava fora do pace que tinha sido estabelecido para ele, né? O pace é o ritmo médio que você corre, Sim. aquele quilômetro, né? Sim. Então, e ele estava correndo fora daquilo e eu o tempo todo falando, né? Era uma corrida em grupo e eu falando, ó, você está fora do pace. Não foi isso aí que a gente estabeleceu. E aí teve um momento que para provocar, é legal essas provocações, né? Eu falei assim, ó, você está correndo igual um apaixonado. Você não está correndo como um atleta. Para trazer a E ele qual a essa diferença mentalidade, de né? correr Então, como apaixonado e um atleta? o atleta ele Gostei. procura ajuda do nutricionista, ele procura ajuda de um profissional e ele segue à risca. Se Tiago disser para ele que na alimentação dele agora, não sei, uma Vai alimentação... ter que consumir aí 200 gramas de brócolis, Não, se Tiago disser para ele que ele vai ter que comer capim, ele vai comer tomar um capim. suco de beterraba aí, pra É. aumentar o nitrato. Tá ligado? Então ele vai fazer essa Vasodilatação. parada. Isso. É. Ele vai fazer essa parada, ele não vai fugir muito disso. Então, se o professor disser assim, ó, hoje a corrida é lenta, mas é muito difícil trabalhar. E esse é o nosso trabalho, né? A nossa missão, porque é muito difícil alinhar as expectativas dele, as ansiedades e tudo mais. Quando você vai correr na rua, por exemplo, você vê o atleta, quando ele vê outro correndo mais rápido que Sim. ele sente que correr devagar ali é mostrar para todo mundo que ele é mais fraco Sim. que aquele outro indivíduo, né? E às vezes a Arte da Guerra, não sei se vocês já leram A Arte da Guerra, o livro A Arte da Guerra, ele fala muito sobre isso, né? Às vezes você não tem muito que estar mostrando, Exatamente. isso. Não, o momento de mostrar, meu amigo, é na corrida. Eu, Faz o teu todo dia ali. eu tava outro dia treinando na rua. Tu não tem que mostrar que estuda 6 horas. Estuda ali teu horário. Na hora da prova, tu faz lá e arrebenta, né? Eu tava correndo outro dia treinando e o meu treino ele tinha uma duração de 1h30, né? E Sim, aí o sim. Will tava correndo com alguém lá também, na rua dos Tamarindos. E a Uma gente hora e meia tava correndo, treinando. rapaz. Uma Foi hora. 20 km, foi. É doído. Eu acho que deu uns 13 km. Eita, Nossa, gota. cara. Pô, Eu daqui sou- pra... Eu sou do esporte intermitente, pô. Então esses esportes contínuos aí não é minha Então, praia, não. Aí qual que é o barato? É que começou a passar muita gente, assim, né? Eu acho que o Will passou por mim umas 2 vezes correndo. Pra você ver como Eu é acho que ele o bacana tava dessas sinistro. corridas assim é porque você não precisa... faltou um carro ali, vou ali dar uma corridinha. Então, assim, o Will passou por mim várias vezes e aí eu fiquei pensando, e eu refletindo assim, caraca, o treino que eu tô fazendo hoje, e eu agradeço muito ao meu treinador, né, o Willie Max, referência, assim, em treinamento de Sim. endurance, ele... E eu vou explicar por que eu tenho treinador também, né? Sim. Mas o treino que eu tenho hoje, eu não posso sair de uma zona específica ali numa zona da corrida, né? Uma zona de frequência cardíaca. Então era um treino em Z1, a zona de frequência lá embaixo. É aquele treino que é quase andando. O meu ritmo médio, ele é definido pelo treinador através de alguns testes. E eu não podia sair daquilo. Inclusive, eu tenho uma dúvida, você falando, por que é importante essa variação, essa periodização de dias onde o pace, né, que você falou que é o tempo ali, ser mais rápido, de ter um dia com o treino quase parando, caminhando quase parando. Qual a importância dessa oscilação, dessa modulação ali? Então, tu distribui melhor a carga de treino na semana, né? Comigo,
comigo funciona bem assim, né? Eu consigo distribuir bem Não a chega um carga de overtraining, treino, né? De não repente. gera um overtraining e eu consigo gerar mais respostas adaptativas, né? Gente, Então, o que é overtraining? Overtraining é o excesso de treino, né? Às vezes uma fadiga, quando você treina demais, seu corpo acaba respondendo Exatamente. negativamente, acaba não performando bem por esse excesso de treino. e às vezes o overtraining ele vem não na forma física, mas na forma mental, né? Às vezes Sim. o cara, porque a gente tem que entender, a galera tem que entender de uma vez por todas que se você é atleta, você só é atleta se você vive daquilo. Sim. Se você não faz nenhuma outra coisa. Então eu não posso trazer para o meu atleta um treino que vá comprometer toda a vida do cara. Sim. A performance dele no trabalho, a performance dele nos relacionamentos. Então tudo isso tem que estar Você bem leva em alinhado. consideração ali também aspectos emocionais que impactam muito Exatamente. também, né? Exatamente. Enfim. Então hoje no meu treino eu não posso sair dessas zonas. E aí quando você... Eu tenho dito, Will, que eu corro igual um cão de coleira, sabe? Um cão adestrado. Sim. Porque a vontade que dá é de você acelerar o ritmo e você ir ali mais rápido e tal, porque você também quer se provar nessa parada, né? Sim. Mas você tem que seguir ali aquilo que foi prescrito, porque é a forma de você ter mais confiança, mais segurança de que o resultado ele virá. Ô, Estamos Thiago, entendendo, só diga deixa eu aí. só levantar um ponto relacionado Muito ao que a importante, gente fale tocou aí. aqui sobre o overtraining, né? Por exemplo, eu trabalho com consultoria online, entendeu? Sim. Principalmente no público feminino. E o que é E que acontece, é bacana Léo? também, porque assim, o online ele permite muito esse dinamismo, né? É, Tanto exatamente. da nutrição. Acho que, pelo menos do lado de cá, a gente só pôde atuar no online com a pandemia, com o advento da legal. pandemia. Foi, eu acho que um dos únicos pontos positivos que a pandemia trouxe para a nutrição. Entendi. Mas fala E aí. o que é que acontece, Léo? Cara, quando as clientes chegam pra mim, entendeu? Assim, inclusive, até, infelizmente, até de outros profissionais. Elas chegam com um treino pra mim extremamente denso, cara. É um volume gigantesco. Aí ela chega e fala, Will, eu tô treinando nesse protocolo, tal. Eu tô treinando há 6 meses, 1 ano, e eu não tô conseguindo ver evolução. Aí quando eu faço a anamnese do cliente, né? Aí eu faço um questionário e em seguida eu pergunto, como é que tava sendo o seu treino? Aí se usava algum aplicativo, eu peço sprint, não, eu pedia ficha de treino, etc, tá? Léo, um volume gigantesco. É absurdo. Um volume gigantesco para Daria pra quadríceps. gente ter uma ideia de tempo, assim, pra gente ver o quão gigantesco era. Esse treino daria mais ou menos quanto tempo, assim? Cara, se for pra fazer a risca como tem que ser feito lá, eu acho que colocaria aí 2 horas de treino. Meu, eu tenho tempo 2 horas, rapaz. É muito. Cara, 2 horas de treino. Eu não tenho tempo para treinar 2 horas. E outra Também coisa, tenho sabe não, que viu? muita gente tem feito, minha rotina permite, Léo? não. Tem aumentado o volume de quadríceps. Só que tem uma relação quadríceps posterior. Sim. Entendeu? E quando essa relação não é respeitada, acontece algo que está acontecendo com a maioria das mulheres. Dores Revela no aí pra joelho. gente o que é que tá Dores no dor no joelho. joelho. Posterior fraca, glúteo fraco, abdômen Lombalgia. fraca. Vai ter joelho. Uma hora o joelho vai Vai gritar, sofrer. vai gritar. Exatamente. Aí como é que vai correr? Como é que vai fazer o crossfit? Exatamente, entendeu, Thiago? Então, assim, eu peço nessa questão que as pessoas compreendam o volume. Cara, você fazer num treino com uma pessoa que é iniciante, ou então Sim. intermediário, vou fazer 9 exercícios de musculação no dia, Rapaz, cara, eu me lembro isso é de uma absurdo. situação que eu não era nutri ainda. Eu acho que eu tava estudando, nem me lembro. Aí foi minha irmã, né? A gente foi pra uma academia, a gente foi pra um... Aí um profissional lá, aí, vocês são o quê? Iniciantes? Eu sou iniciante. Querendo me mostrar, né? Sou meio iniciante, quase intermédio. Bexiga nenhuma. Aí minha irmã vai estar assistindo, ela vai se lembrar desse fato. E aí a gente treinou, né, amigo? Deus me ama. Tipo, putz, velho. Foi um treino muito intenso. Aí no outro dia a gente foi pra casa do nosso pai, que é na zona rural. E a gente lá, subindo, tal, ladeira. Meu filho, a gente desceu. Na hora de subir. E a perna... Mas Não tem, né? chegou a hora meu do tardia. filho, Olha, sei não, viu? Mas é complicado essa questão, viu? De você não cara. observar os limites. Eu acho que tem dois fatores aqui que têm contribuído muito para isso que o Will está relatando, né? O profissional ele quer impressionar o aluno e o aluno quer ser Exatamente. impressionado, Exatamente. entendeu? Então, Sim. se eu não fizer na cabeça do profissional hoje, e aqui fica o conselho para quem está chegando agora, para quem está na formação, a pegada tem sido essa, na cabeça deles, né? Essa mentalidade que tem que ser desconstruída. Sim. Eu preciso impressionar o meu aluno ou aquele possível potencial cliente na expectativa de ter ele na minha consultoria, ter ele no meu personal. Mas aí o treinamento é pra quem? A pergunta que não quer calar, Exatamente. Né? Pra quem é E aí o é- treinamento? é É, aí pra que mim entra. ou é pro meu cliente? Exatamente. Exatamente. E é aí que a gente tem que se importar mais. A dica que o Will deu no início. A gente tem que entregar resultado. A gente não tem que trabalhar com impressionismo. Se o aluno está esperando de mim
que eu impressione com um treino extenuante, ou que a cada dia... Eu trabalho hoje em salão de academia. Então, você não vai me ver com o comportamento de estar ali com o aluno, eu vou estimulá-lo Sim. a progredir as cargas, mas fazer uma progressão baseada em evidência. Não é aquela progressão de, hoje eu vou fazer... O aluno está dizendo que ele não consegue, ele não consegue. Ô, Léo, e outro ponto também é que a gente precisa entender que o resultado ele é fruto não é só num treinamento bem periodizado, não, que isso, né, se você estudar, é de também desenvolver outras soft skills que são muito importantes, né, outras qualidades, dúvidas. conhecer sobre o comportamento humano, Sim. ter um atendimento mais humanizado, um acolhimento. Às vezes pergunta, como é que tu tá? Tu tá bem hoje? Aquilo, às vezes, vai conectar você e o seu cliente de forma tão mais profunda e vai fazer total diferença. Porque daí ele vai ver, certeza. caraca, por isso que eu preciso estar aqui. É. Porque Exatamente. hoje eu sei o motivo de eu estar aqui. Entendeu? E é o que as pessoas nem sempre enxergam. E por isso que eu pergunto, para quem é que você está trabalhando? É só para você ou é para o seu cliente? Não adianta nada montar uma dieta pensando uma dieta perfeita para mim. Aham. E a dieta não tem que ser perfeita para mim, ela tem que ser perfeita para o meu cliente, se adequar para a realidade dele, para o momento dele. Vocês concordam comigo nesse ponto Nossa, de vista? demais. Com certeza. O problema do profissional de educação física hoje, e é algo que eu não sei se o Will faz isso, mas eu tenho que me policiar constantemente, é não me apegar a metodologias. É entender que cada indivíduo Com certeza. é um indivíduo. As respostas que aquele indivíduo, as respostas que o Will vai dar ao treinamento são diferentes das respostas que Thiago vai dar ao treinamento. Mesmo que a gente use os mesmos estímulos e equalize a carga, são respostas totalmente diferentes, são contextos diferentes. Então a gente precisa começar a ter essa compreensão. E você pra também evoluir no concorda com treinamento. isso, Will, nesse sentido? Cara, eu concordo principalmente na seguinte questão. Hoje as pessoas estão muito ansiosas, Thiago. Uhum. Então, se eu tô com um treino lá, que eu coloquei lá, são 4 semanas esse protocolo. Dá 2 semanas, a pessoa, oi, tu vai mudar meu treino quando? É. Oi, tu vai mudar meu treino quando? Porque o que acontece? Elas querem, Thiago, bombardeio de serotonina, dopamina, entendeu? Então, quando elas têm que ter um pouquinho de paciência, começa a não gostar do treino, sabe? Começa... E outro ponto, saber se você realmente seguiu aquela planilha adequadamente, né? Exatamente. Saber, porque assim, eu falo que o bacana do trabalho de vocês é que eu também, hoje eu adoro treino, eu vou treinar assim dia que eu não treino, porque realmente, Léo sabe, no domingo eu vou, no sábado é minha terapia, eu sou o típico aluno que vai pela saúde mental, para não perder meu réu primário. Exatamente. Mas assim, eu gosto muito de treinar e eu enfatizo muito mais execução do que carga. Mas o que é que eu observo? O trabalho de vocês é muito importante, porque uma das dificuldades que as pessoas mais têm é a constância, cara. Não adianta de nada você mudar o treinamento e a pessoa não seguir. Aham. Adianta de quê? Cara, eu sempre falo para meus clientes uma coisa. Quando eles chegam para mim, eu falo, você sabe o que é vencer? Aí ele fala, como assim? Você sabe o que é vencer? A gente começa vencendo a gente mesmo, Sim. entendeu? Então, quando a gente começa a parar de negociar, Léo, Aham. como eu já repeti anteriormente, a gente começa a negociar com a gente mesmo, a gente começa a, tipo assim, perder pra gente. Então, assim, o nosso cérebro, ele é viciado em vencer, mano. Ele é viciado em vencer. Sim. Então, quando a gente faz uma coisa, que a gente fala assim, eu vou fazer isso, a gente vai lá e cumpre, cara, a mente da gente é melhor do que quando a moto sai do iFood pra levar comida na casa da gente. É. Totalmente. E o efeito a nível do modelo mental que você acaba estabelecendo, das crenças de capacidade, se tornam muito mais eficientes. Você se sente mais capaz. Exatamente. Por exemplo, vamos supor, até estava com Sandra. Vocês conhecem Sandra Nunes, corredora, Sim, né? claro. Obviamente. Sim. E a gente tava falando, eu brincando com ela, ô Sandra, aí eu entrevistei ela, inclusive assistam, o episódio de Sandra tá imperdível, uma história de vida exemplar, tá aqui no canal do Visão, se inscrevam também, tá? Não deixem de dar o like. E aí eu brincando com ela, falava assim, Sandra, eu quero começar logo com 10K. Meu filho, comece devagar, eu tirando onda com ela. Mas é sobre isso, né? Você começa com 4K, com 5K, vai aumentando, vai pra 10, vai pra... Hoje mesmo, né, Léo? Tá correndo quanto, mais ou menos, amigo? Tu tá se preparando aí pra um evento... Cara, grandioso aí, né, rapaz? Eu tô me preparando pra Maratona do Rio, Eita, né? maratona. Maratona são quantos km, Léo? bom. São 42 km 42 daqui pra mais Recife. alguns metros, É basicamente isso. Muita E coisa. aqui, aproveitando a oportunidade para explicar, né? Por que o personal, o professor de educação física, com toda a formação, com a experiência que tem, precisou de um outro profissional, né? Eu precisei de alguém que me tirasse de zonas de conforto Exatamente. e que me colocasse em situações desconfortáveis
Porque a nossa tendência é se posicionar, e por isso a necessidade das pessoas procurarem pelo profissional da educação física, Sim. porque a nossa tendência mental é procurar por zonas de conforto. Exatamente. Sim. Então, o profissional... Negociar com você mesmo. Negociar com você mesmo. E geralmente nessas negociações a gente tem perdido. Exatamente. A minha busca por um profissional, além de tudo que ele me oferece em termos de ciência, é ter a segurança de que eu não preciso me preocupar com o meu treino. Eu não preciso ficar dizendo, poxa, hoje será que eu aguento? Não, o treino está lá na planilha, é o treino que eu vou fazer. E hoje também eu tenho acompanhamento nutricional, né? Carol, que Carol veio também aqui esteve com aqui, vocês, profissional Amorim. incrível. Um abraço para ela, um abraço para o Will também, mas que fazem toda a diferença na minha preparação hoje, né? Então, a gente vende e a gente também precisa consumir. Eu tenho certeza que se o Will amanhã precisar de um endurance, vai procurar alguém mais nessa Com área certeza. e aprender com outros profissionais. Então, a gente tem que consumir disso, não só treinar, mas a gente tem que mostrar para as pessoas que aquilo que a gente vende, a necessidade de um treinador, a necessidade de um acompanhamento também é real na nossa vida, né? Totalmente. E outra coisa, tem Total. uma frase que fala assim, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender. É uma frase de Exatamente, Esopo. com certeza. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Exatamente. E assim como a nutrição, meu filho, eu não tenho como saber da nutrição toda do mundo, não. A nutrição ela é muito vasta. São muitas pessoas com muitas dificuldades, com muitas peculiaridades. Então, assim, não tem como você saber de um treinamento para... Assim, a gente tem noção, mas assim, é muito amplo, é muito conteúdo. Com E para certeza. você ser expert em algo, você tem que se especializar, você tem que focar. E às vezes o outro, que já está ali numa jornada, ele pode se partilhar, pode se agregar. Eu mesmo já fui para nutricionista uma vez. Olha, eu quero saber como é a experiência. Tá do outro lado, foi uma experiência incrível. Legal. Mas é muito massa a gente poder realmente ver essa jornada agora. O que é que eu quero saber? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre um ponto fundamental para a evolução, né, das pessoas que são praticantes de atividade física, que é a nutrição. Começando por você, Will. Quais são os erros que você mais vê na alimentação das mulheres que afetam na performance dela? Cara, o que acontece? Eu vou falar uma coisa. Um horário, final de noite. Léo, através da minha anamnese, eu percebo que o final da noite é o período na qual as mulheres mais têm consumido aqueles alimentos na qual vai prejudicar toda a performance dela, todo estragar diretamente toda a dieta que ela tem seguido durante a semana. Porque geralmente são horários, Léo, que tipo assim, as mulheres se encontram, sabe, com, poxa, vem o tédio. Poxa, o tédio, poxa, Ociosas, sabe o que o tédio faz? Quando a gente tá com tédio, a gente precisa de estímulo. Então a gente vai lá e se bonifica com o quê? Com chocolate. Totalmente. A gente se bonifica, entendeu? Sei lá, com algum doce que a gente pede no iFood, entendeu? Então, é justamente esse fator que eu percebo. O final da noite, pelo menos as clientes que eu tenho visto, é o horário que tem mais, assim, acabado com essa questão da dieta. Isso tem atrapalhado a performance das suas alunas? Cara, assim, é Como é que isso complicado. impacta na performance Impacta, delas? mano, Assim? porque é o seguinte, o que é que acontece? Imagina só, um pote de sorvete, dependendo ali, tem uma gigantesca margem de calorias. Sim. Você sabe bem, Thiago. Sim, sei. Então imagina só, pra gente ter, Thiago, que, por exemplo, bater essa meta de calorias, a gente tem que correr a tua maratona. O gasto para poder fazer o balanço energético ali, né? Você percebe que a gente não consegue Equilibrar compensar. o gasto com o consumo, com a A gente não ingestão. consegue compensar uma má dieta no treino. A gente sempre vai perder. Porque a gente come um pacote de biscoito daquele, parceiro. E as pessoas têm Inúmeras muito esse calorias. movimento de compensação, né? Tipo, aí sair da Exatamente. dieta hoje, vou treinar para queimar. Exatamente. Não sabendo elas que aquela gordurinha, aquela célula ali, aquele adipócito, tá ali, ó. Exatamente. Chegou ontem, foi sua célula de gordura, ó. Tá ali há muito tempo, depois cara. do- Não foi de ontem, Exatamente. não. Depois do carnaval, a galera agora tá compensando, né? 2 treinos no dia, né? Sim. É loucura, assim. E é o que muita gente faz, sabe? Não, por exemplo, Tiago, quando você faz uma dieta calculada, que o nutricionista coloca o dia do lixo, digamos Sim. assim, entendeu? Ele vai te dizer o que é que você vai poder comer, a Totalmente. quantidade. Só que a galera não faz a dieta e escolhe pra ter o dia do lixo. Sim, Entendeu? e outra coisa, né? Tem muito essa ideia do dia do lixo como uma recompensa, né, cara? Exatamente. Tipo assim, tu tá fazendo essa... Eu nem gosto muito desse conceito de dia do lixo, Aham. porque bêbado sempre tira onda, né? Tipo assim, então, Aham. dia do lixo tu não é mãe Lucinda nem Nilo aí da Avenida Brasil, entendeu? Tu não é nenhum catador de lixo, o alimento não é lixo. Aham. Mas eu sempre falo assim, ó, pega esse momento de refeição livre e entende que esse momento é o momento de tu se oportunizar, aprender a comer algo que de Exatamente. repente não esteja dentro do teu plano, mas que tu vai aprender ali, entrar em contato sem exagero, sem canalizar emoções, né? Porque assim, velho, Sem quem sentir acha, culpado, né? sem sentir culpado, porque quem acha que fazer dieta é você nunca mais comer, esquece essa ideia. Agora é fundamental que você tenha justamente esse momento de contato para que você, poxa, como é comer uma pizza sem exagero?
sem Exato. ter que comer. Porque é justamente, né? A privação, a restrição, ela gera compulsão. compulsão. Ela é tão perigosa quanto, né? É. E isso é o que muitas vezes, talvez, gera esse efeito aí que você fala das suas alunas. Às vezes a pessoa quer Exatamente. treinar, quer emagrecer, restringe demais a dieta, né? Tu às vezes observa muito isso nas suas alunas? Pô, cara, eu sempre tento. Pois justamente que eu tenho alguns parceiros, entendeu, Thiago? Assim, Sim. com as pessoas que, tipo assim, que eu já tenho uma certa confiança, porque eu sei que a restrição ela gera compulsão, Léo. Então, o que é que acontece? Se uma pessoa nunca fez dieta na vida, não sabe o que é bater nem a taxa de água ainda, aí pega, você vai colocar uma dieta restritiva para aquela pessoa. Velho, a chance disso estar errado é muito É grande. muito grande. É muito grande. grande. Eu acho que o fator aqui é a aderência, né? Não adere com a Com rotina certeza, da pessoa, com né? certeza. Eu acho que é uma mudança muito, muito drástica. E eu tive essa experiência, né? Ano passado, no final do ano, eu lancei o desafio Core Zero. Sim. Eu tava me preparando para uma meia maratona, foi a meia maratona de João Pessoa, e graças a Deus eu consegui completar. Fiz em 1h57, foi excelente, assim. Muito bom, muito Mas bom. fantástico. eu, Parabéns. eu falei, poxa, eu tô num período agora que eu tô transformando o meu corpo, eu tô numa vibe que eu preciso me alimentar melhor, eu preciso me cuidar, porque quando eu não me alimentava, quando eu consumia esses alimentos lixos, né? Sim. Alimentos ultraprocessados e etc. Um amigo uma vez me falou que tudo que eu tivesse que abrir um saquinho para comer era um alimento que eu podia comer. Desembale mais e descasque menos, né? Não, quer dizer, desembale menos e descasque mais. Exatamente. Epa. É a Débora, né, do Tudo Pode, de vez em quando. Ela tem um perfil no Instagram, ela não é nutricionista, ela é da área da culinária, mas ela dá muitas dicas assim também, né? E ela falava sobre isso. Então eu comecei a trazer algumas transformações, alguns carboidratos ali para minha alimentação que me ajudavam a performar no treino. Mas eu fiz uma restrição de açúcar. Então por 40 dias eu não consumia Que açúcar. massa. E qual aprendizado tu teve disso, assim? Eu aprendi que eu posso consumir, mas eu não sou refém disso, eu não sou escravo. Agora, disso. como foi essa tua retomada? Foi fácil quando tu... Nossa, foi difícil. Por quê? Foi difícil porque eu ficava pensando assim, poxa, eu construí isso em 40 dias, será que dá pra sustentar? Mas aí tu teve compulsão, não? Como foi esse retorno? Comecei a açúcar doidado, não? Não, eu não tive a compulsão. Se tivesse porque medo... eu fiquei com medo assim, poxa, agora eu vou começar a comer isso, vou voltar. Eu tinha perdido 6 quilos, cara. Eu tava com 76 quilos e eu falava, poxa, talvez com 70 quilos eu vou correr melhor. Eu vou correr mais leve, né? E eu fiquei pensando, poxa, isso aqui pode atrapalhar o meu treino. Mas hoje, assim, a minha relação com o alimento é uma relação de prazer, né? Eu me alimento porque eu gosto daquelas coisas. Eu não troco alguns alimentos por outros mas também eu me oportuno demais, assim, com as coisas, né? Se permite, né? Me permito aquilo que é desconfortável. Brócolis, né? Aham. Era uma parada Não, que... é muito isso, sabe? Né? Às vezes acontece eu estar em atendimento com o paciente, tu gosta disso aqui? Não. Tu gosta? Não, eu falei, mas tu comeu quando? Qual foi a última vez? Eu nunca comi. E aí, cara, a pessoa nunca comeu e já afirma. E, ó, é incrível. É muito massa pra gente que é nutri. A gente perceber quando um paciente que não comia, não experimentava, passa a comer. Parece besteira, não que a gente fosse. Porque eu vou ali negociando, trabalhando. Você quer experimentar algum verdura esse mês? Às vezes, dependendo da intimidade, ó, tu já não é mais criança. Pô, esse eu posso se permitir ali. E não é só se permitir pro errado, né, amigo? Podemos com falar certeza. assim. Pro excesso, pros equívocos. É se permitir também tentar, testar. Aham. Cara, essa parte da nutrição, eu costumo dizer que ela não se distingue da educação física. Não. É se muito distingue. complementar, Entendeu? rapaz, Ela, muito. seja para performance, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia. Cara, você é o que você come. Totalmente. Isso é algo, tipo assim, que eu falo muito para meus clientes. Mulher, qual é o teu objetivo hoje? Will, meu objetivo é chegar em tal perfil de físico. O que é que você tá fazendo para atingir isso? Will, eu tô vindo treinar. Mas aí, como é que tá a tua dieta? Como é Tá que tá o horrível. teu sono? É, Como é que tá o teu nível de estresse? Entendeu? São coisas que tudo vai influenciar, cara. Demais. Que tudo vai influenciar. Então, a dieta, eu costumo sempre falar para os meus clientes. Você é o que você come. Então, o que é que você é hoje? Um salame? Você é um tomate? Totalmente. Entendeu? Então é bem nessa pegada que eu tento trabalhar com elas com um senso de Sim, humor, mas sim. que tente conscientizar elas, entendeu? Sim, totalmente, E se pô. fica como uma dica, eu tive que desinstalar os aplicativos de delivery. Não, é viu? muito Porque, bacana você tirar as distrações, né, cara? eu tinha muitas distrações assim. Até porque eu ia fuder direto, né? Promoção, nananã. Você passa o dia Eita, inteiro falei o nome, trabalhando, nem deveria. estressado. Exato, cara. Eu acho que
Eu acho não, isso é comprovado, né? As notificações, elas vêm porque elas sabem o período que você... O Do dia que algoritmo você é é triste, mais... velho. O algoritmo, ele, Exatamente. ele consegue prever o horário que você tá mais cansado, que você tá Total, mais total. propício para pedir aquele hamburgão, aquela pizza e os convites, assim, sabe? É. Então, assim, primeiro eu comecei desinstalando as notificações, eu desativei. E aí depois eu tive que desinstalar o app, É. porque... Sabe, Léo, e tem uma coisa que foi uma particularidade minha que aconteceu comigo, que é algo que, tipo assim, me frustrou um pouco, sabe? Por exemplo, eu tive uma vida de atleta, Sim. entendeu? Pra tu ter uma ideia, em 2018 eu fiz uma avaliação num clube que eu tava, eu tinha 7% de gordura. Sim. Caraca, bicho. 7%. O avaliador fez, pera, eu vou ter que medir de novo. Ele tirou todas as medidas, minhas Era o Zé dobras, Roberto. 7% de gordura. Então, o que é que acontece, Thiago? E hoje, tá quanto? Curiosidade. Cara, hoje eu tô com 10. 10. Tô Tá com Ah, ainda bem. tá 10. muito bom, meu Mas amigo. o que é que acontece? O que é que acontece? É justamente esse ponto que eu vou falar relacionado ao iFood. Eu percebi que, tipo assim, hoje eu tenho 29 anos, né? Mas assim, eu não tenho mais mesmo aquele perfil de gasto energético que eu tinha quando eu era jogador de exatamente. futebol, entendeu, Sim. Thiago? Então o que é que acontece? Eu falava, velho, eu não ganho gordura, então eu vou me alimentar, tipo, de algumas coisas que eu vou me permitir. Mas, amigo, 10 é muito bom, né? Eu sempre falo, 10 Então, quem quer é a exatamente. gente. O Só que eu corpo, não às vezes, tava com é. 10, entendeu? Eu não tava com 10. Sim. Só que, Léo, quando eu comecei a, tipo assim, pô, velho, o cinto do carro, comecei a ficar com uma gordurinha que eu. Ih, rapaz. Aí o cara, o que é que tá acontecendo? Mas por quê? Tu acha que isso se deu pelo quê? Pelo fato de quê? Diminuí drasticamente o meu gasto. Não, sim, o gasto. E o E que mais? comecei a me alimentar justamente pelo vilão do iFood. E o processo assim que você não vai sentindo, né? Exatamente. Tipo assim, às vezes É as pessoas sutil, né? É pensam. sutil, Eu cara. mesmo falo, porque assim, antes de ser nutri, eu já também oscilei muito. Inclusive, eu acho que foi muito essa jornada que me levou pra nutrição. Uhum. Inclusive, como estudante em nutrição, eu já fiz muita loucura na época de estudante, sabe? Dietas restritivas, testei de tudo. Uhum. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma dieta super restritiva que em 1 mês e meio, velho, eu perdi 10 quilos, assim. Nossa. 10 quilos. E Não é daí o que cetogênica não, né? acontece? Rapaz, era tipo uma low carb, meia... A galera é meio apegada a isso, né? Eu era meio uma low carb e tal, fui pro congresso, eu quis aplicar, não vou testar. E daí, todo mundo falando, tá muito magro, não sei o quê. Eu, não, tô bom, tô bem. Aí o que é que a gente pensa? A gente acha que aquele corpo, pô, cheguei aquilo ali, pronto. Posso voltar ao velho Thiago, né? Ou o Will, Provei que eu consigo, né? o Will Provei. de repente é acostumado, acho que o metabolismo dele ia ser sempre o mesmo. Exatamente. Comia ali, não aumentava mais, amigo. É justamente o poder da constância também, as coisas ruins. E tem um detalhe, Thiago, que eu acho que acontece contigo, Sim. porque hoje, por conta da internet, né, as redes sociais, todo mundo é personal e todo mundo é nutricionista. Então, todo mundo sabe prescrever Sim, treino e nossa, todo todo mundo mundo sabe. prescrever ali uma dieta, um cardápio para a pessoa, né? As pessoas hoje são apegadas a tipos específicos de plano alimentar. Então, tu falou da cetogênica, a low carb. Tem como um pessoas, estilo de vida, tem né? pessoas que adotaram isso como estilo de vida, mas não percebem. Porque lá, quando eu tinha 20 anos, eu pesava 90 quilos e meu peso foi para 75 fazendo a low carb. Aí hoje o indivíduo tem a pessoa lá tem 2 filhas, ou o cara já tá com seus 40 anos ali. Tá com o a demanda emocional ferrado. mas ele acha que se ele voltar para aquela estratégia, ele vai ter os mesmos Teve um resultados período ele que eu teve mesmo, eu anterior. testei assim, eu gosto muito de jejum, não faço com tanta frequência, inclusive, mas teve um período que eu sempre me dei muito bem, e teve eu acho que uns 2 anos atrás, eu tava tentando fazer jejum, só que o que tava acontecendo? Eu tava fazendo jejum, tal, quebrava o jejum certinho, quando era à noite, me dava vontade de quê? De um hamburgão. Exatamente. Aí isso era 1 dia, 2 dias. Eu falei, peraí, isso aí não tá errado não, vou fazer o inverso. Vou começar meu dia com um café da manhã bem bacana, assim, com bastante proteína e tal. Cara, o santo remédio, velho. À noite essa vontade diminuiu. Então a gente precisa entender qual é o momento. O jejum, inclusive, algumas estratégias, as pessoas precisam entender que essas estratégias, elas têm uma data para começar e uma data para terminar. Né? Inclusive, é algo que, quanto profissional, quanto parte de uma equipe, por exemplo, trabalhando junto com vocês, essa dinâmica tem que estar muito bem alinhada, até para que isso não impacte no rendimento. E que o profissional da educação física fique ciente, nesse momento, tal cliente, tal paciente está passando por essa dieta, está rolando, essa comunicação está fluindo, vamos junto, porque não dá para você fazer um rendimento num treino de força, Exatamente. numa low carb, como se você tivesse numa dieta de hipertrofia, cara. Você quando- está em déficit, pô. Com certeza. Quando procurei por uma nutricionista, quando eu estava procurando por um profissional, eu procurei e o que pudesse
olhar para o meu treino e entender quais eram as minhas demandas. Entender que eu trabalho horas e horas por dia, tu passo o dia inteiro em pé, como que era o meu treino, o que eu treinava cada dia, quais eram os períodos que eu descansava, quais eram os meus hábitos assim de finais de semana. Então eu procurei um profissional que pudesse entender isso aqui. Eu tinha um planejamento antes de trazer o Will para me ajudar, eu tinha um planejamento do que eu ia fazer até a maratona. E nessas conversas com nutricionistas que eu estava procurando, eu apresentava, olha, eu quero isso aqui. Quando eu via que a pessoa meio que ignorava aquilo ali, não é o que eu estou procurando. Entendeu? Isso é muito importante, ter esse alinhamento, né, da nutrição com a educação física. Agora me fala assim, Léo, o que é que você hoje observa, assim, o que é que mais te preocupa em relação aos seus alunos, em relação à endurance e à nutrição, assim? Ansiedade, Thiago. Endurance é construção. Endurance é um passo de cada vez. Você precisa construir essa resistência, né, de você permanecer correndo. Hoje, correr grandes distâncias, hoje as pessoas estão buscando muito se provar, né? Provar umas para as outras. Sim. Elas precisam provar que elas são capazes de sair de Carpina e correr até Limoeiro, as cidades vizinhas, né? Eu vejo que na nutrição, assim, o que é que eu observo? Que algumas pessoas, elas ficam muito confusas entre um BF baixo e uma performance. Digo, não dá pra gente fazer um déficit assim. E eu fui perguntado, né? Porque eu falei, olha, eu quero ficar com 69. Eu tenho hoje 72 quilos. Sim. E eu falei pra Carol, eu quero ficar com 69. E aí ela me perguntou assim, mas por que tu quer ficar com 69? Aí eu falei, porque esteticamente ia ficar legal, né? Aí ela falou assim, tá, mas te trazer pra 69 talvez atrapalhe na tua performance. E aí a gente precisou alinhar essas expectativas. Hoje o que eu preciso trabalhar com os alunos que eu acompanho, seja na academia, seja ali no personal, na consultoria, é essa questão da ansiedade. Eu sempre falo para elas, olha, o peso que você está hoje, para quem busca emagrecimento, principalmente na academia, né? Fora da academia eu tô mais voltado à endurance. Sim. Mas eu sempre falo para as pessoas, o peso que você tem hoje é fruto de uma construção, de maus hábitos, coisas que foram acontecimentos que foram... É uma história, né? É a tua história, tu tá carregando a tua história ali. Seja ela formada por pontos positivos ou negativos, é a tua história. Mas ela levou um tempo. Não é do dia pra noite que tu vai perder tudo isso aí. Totalmente. E é essa ansiedade que a gente precisa trabalhar. No Endurance é a mesma coisa. As pessoas querem sair para correr e elas ficam frustradas porque o colega do lado consegue fazer 5K, Will, sem quebrar, mas ela não consegue. Porque ela ainda não anda. Então, trabalhar essa ansiedade tem sido assim, um desafio para mim, eu confesso. Ô, Léo. Porque as pessoas elas estão mais voltadas a se comparar. Aí eu preciso fazer, fulano tá correndo loucamente, fulano tá correndo 10 km todo dia, nunca descansa. A receita é essa. Mas aí o foco justamente tá no outro, tá em você. Na verdade, Deixa eu só pegar um gancho nessa tua fala, Léo, relacionado à ansiedade. Cara, o que é que acontece? Às vezes, quando chega uma cliente que é o perfil dela, tipo assim, eu quero emagrecer, Will. Só que o que é que acontece? A gente começa um protocolo de hipertrofia dela, tá? Porque o que acontece? As pessoas falam assim, né? Ela não entende, né? Por quê, né? Você sabe que na conversão, quando ela tá ganhando massa muscular e perdendo gordura, às vezes a balança não faz tanta diferença. A recomposição tá acontecendo tá e entendendo? A balança ela não diz toda, não detalha toda a composição. Eu ia te perguntar como é que tu lidava com isso. Aí esse é justamente falou. Aí sabe como é que eu mostro pra elas? Vamos pra avaliação física? Aí quando eu vou pra lá, que eu mostro pra ela, olha aqui o quanto você perdeu de gordura nessa dobra aqui da região abdominal. Veja o quanto agora você predominou, por exemplo, da circunferência da coxa, a sua dobra na coxa tá menor, mas a circunferência está a mesma. Isso implica dizer que você ganhou o quê? Massa muscular. Então, a partir desse momento, ela cai em si. Velho, então, o que a balança me diz, não necessariamente é o que o meu corpo está respondendo. Está refletindo. Entendeu? Porque o que é que acontece? As pessoas falam assim, Thiago. Quanto mais massa muscular, mais é o nosso gasto basal. Então, a gente vai emagrecer mais. Correto? Totalmente. Só que o que é que acontece? Existem dois pontos aí, Léo, que são muito importantes. Por exemplo, o primeiro ponto. Quando a gente inicia um processo na qual a gente tem mais massa muscular, o nosso hipotálamo ele começa a fazer o seguinte. Velho, tá bom, a tua saciedade vai acabar ali em torno de 10 minutos. Sim. Só que quando uma pessoa é obesa, Léo, 10, 20, 30 minutos essa pessoa ainda tá com fome, cara. Amigo, tem outros aspectos aí, né? Tem a leptina e a glicerina completamente alterada também. Exatamente. Tá, cara? Então, o que é que acontece? Dentro desse fator,
Aí quando você chega lá no gasto basal da pessoa, se eu tenho mais músculo, consequentemente, eu vou comer potencial. menos. Por quê? Justamente por esses fatores. Mas não só isso. O que acontece? Por eu ter mais músculo, Léo, você vai entender bem disso. Eu vou me tornar mais funcional, Thiago. Sim. Então eu vou conseguir correr melhor, eu vou conseguir fazer mais atividades diárias. Trazer mais demanda ali, né? Exatamente. Energética. Então, a partir daí, o meu gasto basal vai ser maior. Sim. Não só mais porque eu tenho mais massa muscular. Porque se você vê 1 quilo de massa muscular, é o equivalente a 3 quilocalorias no seu gasto basal que Sim. você tem. Aham. Entendeu? Então, justamente, são esses outros fatores que vão influenciar na questão do perfil, como é o nome? Corporal. Daquela pessoa. Entendeu? Então, é algo muito interessante que eu tento mostrar para elas. Mulher, é isso aqui que você tá evoluindo. Então não se preocupa com peso. Você tá ganhando massa E muscular. outra ponta, a gente tem que olhar para outros parâmetros. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma percepção no espelho que ela não é uma percepção real. Aí você pega uma foto, compara, a pessoa, ela... Porque você vai se vendo tanto todos os dias, você Exatamente. meio que se acostuma com Não- aquela não imagem percebe a que você tá diferença. vendo, né? É. E daí quando você compara uma foto do antes e depois ali, mostra, ó... Exato. Vê isso aqui, a pessoa, poxa, caraca, Muda mudou tudo, muito, tudo. Exato. rapaz. E engraçado, Thiago, nessa questão. Uma pessoa que é sedentária, Léo, você sabe bem, Thiago, ela tá totalmente inflamada, cara. É. Sim. Então, quando ela começa aquele E protocolo sedentário e com sobrepeso, porque assim, Exatamente. tecido adiposo é Um treino altamente pra ela, pró-inflamatório, um né? treino pra ela E com co- volume baixíssimo traz um Exatamente. impacto Aí tremendo. quando a né? gente pega, mostra uma foto 2 meses, que ela olha pro rosto dela, caramba, o que é que tava acontecendo? Meu rosto mudou, por quê? Mudou. Todo aquele processo inflamatório tá saindo dela, velho. Então o exercício e a nutrição é algo incrível, velho, Muito importante. pra muito vida das importante. pessoas. E é muito massa a gente ver o papel, né, da nutrição, o quanto cada área ela tem ali somando, né? Eu Sim, sempre falo sim. assim também. Sempre pergunto, trago muito, como é que tá a questão do teu treino, como é que tá? Porque assim, você vai trabalhando no pilar, um bom hábito, ele racha um outro bom hábito, né? E quando você vai ali convergendo, e como Exato. também o mau hábito, uma pessoa que não tá treinando bem, certamente vai abrir mão da dieta, ou vice-versa ali. Agora vamos um quadro rápido aqui, mito ou verdade? Vamos embora, estão prontos? Vamos embora desvendar. Eu vou soltar uma frase, Tá. certo? E vocês vão dizer se isso é verdade ou mito. Explica rapidinho. Bora, vambora? Bora. Let's go, vamos lá. Treino de força deixa a mulher masculinizada. Mito ou verdade? Cara, Mito. vê só, o treino de força, ele é um perfil de resistência. Então você vai simplesmente resistir àquela carga. Então, o que vai masculinizar é o tipo do treinamento, não exatamente o treino de O força. treino de força, né? E a Beleza. ênfase, né? A ênfase no Exatamente. volume para determinadas musculaturas ali, Onde né? é que eu tô fazendo a força, né? Onde é que eu tô fazendo força? Agora vamos lá. Fazer cardio em jejum. Queima mais gordura? Cara, então, o que acontece? Houve alguns estudos, né, que avaliaram essa questão, entendeu? Então, hoje isso é algo muito discutido. Porém, o que acontece? Em algumas pessoas isso dá certo e outras não. Porque algumas pessoas atrapalham na performance, entendeu? Já outras pessoas conseguem fazer, tipo assim, perfeitamente bem. Então, entendeu? Então, assim, nessa questão, eu não falo que seja um mito e tal. Eu acho que, tipo assim, quem Depende, vai fazer? né? Quem Depende vai vai fazer? Tem a fazer. questão também da adaptação metabólica ali Exatamente. envolvida, Tem pessoas né? que não conseguem, tem pessoas que não conseguem treinar após uma Exatamente. refeição e tem outras que não conseguem treinar sem fazer essa refeição, né? Então, eu não posso comprometer a performance do cara, mas eu preciso estar mais preocupado com o EPOC, né? Aquele efeito o Pós, efeito pós-treino, né? Depois de uma sessão de treino, você continua oxidando gordura. O seu corpo, a resposta ali é melhor. Para quem monitora o gasto calórico em relógios e etc., você percebe que se tu gastou ali, sei lá, 300 calorias no teu treino, o gasto que tu vai ter durante o dia é muito maior. Porque eu costumo falar para as pessoas, olha, tu treinou, agora tu vai para casa, vai sentar e vai gastar caloria agora. Pois é, Né? o efeito ele continua, né? E daí até mesmo às vezes a pessoa pensa, né? Até passando um pouquinho do tempo aqui em relação a essa pergunta, que é um bate-papo rápido, mas a pessoa pensa assim, tenho que terminar o treino, tenho que correr ali pra tomar um whey, senão meu músculo vai... Gente, a gente Não, tem não uma é tão- janela ali. Exatamente. Uma janela de umas 4 horas que tranquilamente ali, teu corpo ele vai estar bem receptivo àqueles nutrientes. Não vai derreter tudo não. E a Vai galera, não. eu mesmo fazia muito isso, isso aí, Não, tenho que é- correr tomar meu whey. Era Já bem levava pra academia, porque senão meu músculo ia derreter. Isso Ou é se muito passar verdade, muito né? tempo na academia, tô catabolizando, catabolizando. né? E é sobre isso. Agora vamos lá. Endurance só precisa de resistência, não precisa de força? Não, precisa de força, pô. Isso é mito. É mito. Tu tem que ter força, tu tem que ter... Como a gente falou no início, né? Tuas articulações precisam estar preparadas ali para suportar o impacto, né? E tu suportar aquele impacto ali por mais tempo. Então, força... Agora,
a questão é onde que você tá, é aquilo que tu falou, onde que você tá aplicando A a força. força. O volume, ele é essencial aqui, e é algo que as pessoas têm falhado muito, equalizar o volume. Ô, Léo, o que é que acontece? Que, assim, muitas pessoas não sabem, né? Mas, assim, a corrida ela é um treino concorrente da musculação. É. Entendeu? Então, quando você tem essa aplicabilidade de correr, você tem que tentar fazer a manutenção justamente nesse fator, entendeu? Que fazer a musculação para preservar sua massa muscular. É. Entendeu? E uma pesquisa mostrou que a melhor janela para quem faz a musculação, hoje a galera tá falando treinamento híbrido, né? Sim. Mas a melhor janela, uma pesquisa mostrou que atletas que treinam a endurance pela manhã e que fazem o treino de força numa janela de 6 horas, Sim. ou o contrário, Sim. elas têm respostas adaptativas muito melhores. Então elas não Exatamente. perdem na força e elas também não perdem no endurance. Justamente por esse termo, Thiago. Concorrente, entendeu? Aham. Quando a gente justamente tem essa janela de 6 horas, esses treinos não vão se tornar concorrentes. Sim. Evidentemente, se você tiver com a dieta alinhada. Isso. Entendeu? Para o seu objetivo. E também entendendo assim a ordem, né? A duração, a ordem, para também não prejudicar Isso. ou interferir um no outro. Hoje né? eu tô lendo sobre o que a literatura fala, porque existem maneiras de você driblar, porque nem todo mundo vai conseguir treinar, fazer um endurance e a força numa janela de 6 horas. Então, como a grande questão hoje que a gente busca responder é como é que eu consigo fazer os dois sem entrar nessa concorrência, né? Sem Sim. que um atrapalhe o desempenho do outro. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Sim. A gente precisa equalizar os volumes, a gente precisa entender qual que é a ênfase. A minha ênfase hoje é no endurance. Eu preciso ganhar mais capacidade de suportar aquele estímulo por um longo período de tempo. Tô A ligado. força, ela vem como Um acessório. um acessório. E eu preciso entender isso. É prevenção de lesão, é fortalecimento das articulações, não é o meu foco. Vamos para a próxima. Mito ou verdade? Dá para ganhar massa muscular sem comer proteína suficiente? Carboidrato hoje entrou muito em questão, né? Mas proteína? Carboidrato entrou muito em questão. Proteína. Eu posso Cara, responder essa essa? daí- Não dá não. É no mínimo verdade, não dá, 1.6 mano, é. a Por quilocaloria, 2.2. A por American quilos. College estabelece isso. É uma pergunta que era pra mim, né? Tipo Aham. assim, eu vou perguntar a vocês, mas eu queria saber aí, Sim, teste sim, aí, pra ver se passava na prova. Mas não dá, gente. Aham. É 1.6 a 2.2. 1.6 no mínimo a 2.2. Agora, o que é que a galera erra muito, né? Quer comer muita proteína, acho que é só comer proteína. Não é, o carboidrato é muito importante exatamente. pra Até na performance, a né? performance e tudo. E é daí que vem a minha fala, né? Porque até um tempo atrás, a gente só ouvia a galera falar isso. Tem que bater proteína, tem que bater proteína. Mas estavam negligenciando, assim, O carbo. o carboidrato. Aí o que é que acontece? O negligencia o carbo, a proteína entra ali naquela rota, certo? E daí acaba meio que saindo da função dele, que é de construção, para poder ali, na gliconeogênese ali, de certa forma, né, se tornar aminoácidos e, enfim, Isso. sair da função total. Agora eu quero saber, atletas de alta performance podem comer qualquer coisa porque queimam tudo? Mito ou verdade? Mito. Cara, eu também vou no mito. Eu vou no mito. Porque o que é que acontece? A gente sabe que o açúcar em excesso ele gera inflamação. É. Então a gente pode não perceber, mas assim, pode ser um indicativo de uma possível lá na frente, de repente, alguma possível lesão. É. Entendeu? Então eu acredito que, tipo assim, nessa performance, um cara que é alta performance não deve se, tipo assim, se abrir e se dispor de qualquer tipo de alimento. Ele tem que Até se porque até policiar. outras questões já intestinais e tudo mais. Quando você come de tudo, né? Você pode estar comprometendo outros sistemas, impactando ali o rendimento também desse Com atleta, né? certeza. Então, quando tu coloca bons carboidratos ali na tua alimentação... Alto fator na tua biológico, vida, né, Thiago? Alimentos funcionais, Exatamente. compostos realmente nutracêuticos que vão ajudar ali aquela performance, né? Compostos bioativos. É bem interessante. O que o atleta precisa entender é aquela refeição ali é para minha performance ou para o meu prazer, Sim, para minha satisfação. totalmente. Alguns atletas começaram a entender, a encontrar prazer a comer brócolis. Massa, isso é legal, porque tu traz essa aderência. Isso. Mas você não precisa ser tão restritivo na sua alimentação. Atletas hoje eles conseguem equilibrar Muito, isso, né? muito massa. Agora por último, quero saber, tá? E essa eu vou criar aqui agora, na hora, viu? Tá no script, não. Cardio, antes ou depois do treino? Cara, Depende. depende do objetivo. Exatamente. Pra secar. Musculação. Primeiro ou Sabe por depois? que eu coloco a musculação no princípio? Porque ela vai te dar a estrutura, entendeu? Se for no caso de todos os fatores, além dos fatores fisiológicos e anabólicos, eu coloco a musculação primeiro.
Por quê? Primeiro eu quero que aquela cliente entenda que ela tem que ganhar o máximo possível de massa muscular por aquele fator que eu falei a você, Sim. entendeu? E em seguida, eu peço para ela introduzir o cardio. Exatamente. Agora sim, por exemplo, for no caso dele, eu sou um corredor. Então, assim, isso aí vai depender de como tá ali a minha planilha de treino, etc. Mas, assim, com os meus clientes, eu introduzo primeiro a musculação e segundo o cardio. Até porque você perde muito glicogênio, né? Se você for correr todo, gasta exato. aquele glicogênio todinho ali. Exatamente. É muito massa. Agora, gente, para fechar com chave de ouro, né? Já tá chegando no final, ó, gente, já estamos chegando. Mas mais uma vez ressalto, se inscreva aqui no canal do Visão. Quero saber quais são as dicas práticas que vocês poderiam dar para a galera. Will, começando por você. Qual é a principal dica para uma mulher que quer treinar bem e evoluir? Cara, primeiramente ela tem que entender quais as necessidades dela, tá? Ela tem que se autoavaliar e compreender o que é que eu preciso melhorar. A partir disso, ela começar a aprender a técnica, entendeu? A partir dela começar a aprender a técnica, começar a tentar evoluir as cargas. A partir de ela começou a evoluir as cargas, agora sim eu vou pensar o que é que eu posso fazer para o mais rápido possível evoluir no menor curto prazo de tempo. Então, primeiro foco em técnica, depois foco em evoluir cargas, exatamente. depois volume de treino modo e depois, aceleração. E por último, volume de treino. Muito massa. São muito 3 massa. fatores que ela tem que analisar para Perfeito. ela conseguir chegar e evoluir o mais rápido possível. Entendeu? Técnica, carga e volume de treino. Ô Will, antes de fazer a pergunta para Léo, eu quero saber também, como é que vocês se sentem, já pros dois aí? Sim. Quando vocês veem uma pessoa na academia treinando errado, hein? Cara, dá Não uma coça agonia, né? não a mão não pra ir lá, ó. Cara, Tá errado. mano, assim, eu já... Quando você é formado recentemente, você fica naquela querendo ajudar todo mundo, né? E tal, só que acontece, muitas vezes a gente ia lá, velho, a pessoa... A gente Pouco chegava... receptiva, né? Não tem Exatamente. Eu cheguei uma vez numa moça... É porque hoje com o TikTok todo mundo sabe treinar. exatamente. Uma vez eu cheguei na moça, Thiago, eu era estagiário, tá? Ainda. Aí eu cheguei nela, falei, moça, com licença, cheguei com toda a educação. Me corrijam, tá? Eu tô com fone, geralmente boto fone, mas pode me corrigir. Aí eu cheguei, olha só, você tá fazendo tal exercício? Ela fez, olhou pra mim e fez, não, e deu as costas. Aí em seguida, depois que eu vi ela fazendo a série, ela tava assim, ó. Aí eu olhei assim pra ela e fiz, Tá tá vendo, vendo, tu, mulher? rapaz? Eu fui tentar te ajudar, mas tu não quis me sabe ajuda. receber. E tu, Léo? Tu fica não com a mão coçando não, amigo? Cara, eu não posso ficar só com a mão coçando, eu tenho que ir lá, porque eu trabalho Exatamente. na academia, né? Mas Mas assim, no horário de, sei lá, num momento assim aleatório também. quando eu tô treinando, nossa, é muito difícil. Eu geralmente chamo alguém pra... Não, pra e às corrigir. vezes a gente Agora, faz a assim, conta tão errado, eu errado deixo- mesmo, que, eu meu deixo- Deus, dá pena, velho. eu deixo sempre claro pra todo mundo o seguinte, as pessoas... Hoje eu tive que falar isso numa aula minha. Sim. As pessoas, elas não são mecânicas, né? Elas são mecânicas, mas elas não são de aço, elas não são de ferro, elas não são máquinas. O nosso corpo, ele possui graus de liberdade nos Sim. movimentos. Então, tem movimentos que o aluno está executando que ele podia ser mais refinado. Sim. O gesto técnico, a técnica do exercício que o Will menciona, ela podia ser mais refinada, mas aquela pessoa é uma pessoa iniciante, é uma pessoa que a gente está desenvolvendo. Então, Não tem uma consciência corporal muito não tem boa, uma consciência na verdade. corporal tão grande. Então, se eu pegar uma senhoria que eu quero mostrar para ela o stiff, por exemplo, eu vou passar... O treino dela vai ser muito chato, porque eu vou gastar muito tempo ali Ensinando a técnica. ensinando a técnica, e ela não vai ter a experiência com o treino. Então, eu preciso entender até onde eu posso permitir aquele desvio. O que é desvio padrão e o que é permitido dentro daquela execução. Entendi. Agora pra você, Léo, pra quem quer encarar o Endurance e treinos de alta intensidade, né, de alta, realmente, performance, qual é a chave do sucesso? Correr lento, correr devagar. Correr lento? Correr lento. Tem pesquisas que mostram, né, que quando você corre lento ali, zona 1, Z1, Z2, é aquela Eu zona... acho que eu vou começar na ZZ. É a Z meio. Vamos criar essa aí. Z meio, né? Não tem a zero, Aquela na zero zona é que o parado. coração nem... Você consegue conversar. Só vai, só... Você consegue conversar, você consegue pensar. Mas as você pessoas consegue eu acho que cantar. às vezes não fazem isso porque tem meio que vergonha, né, amigo? Não, eu acho que as pessoas, elas acreditaram que tudo que é muito intenso dá muito resultado. Sim. Tudo que é muito intenso. Não, mas dá assim, muito eu acho que resultado. também pensam na vergonha, eu acho. Ai, todo mundo correndo aqui Não, devagarzinho ali. isso é né, fato. né? Pra quem já corre bem, pra quem já corre muito bem, pra quem tem um pace aí de 4 e tal. Então, pesquisas mostraram, né, que
aquela corrida em Z1, Z2, elas servem para aumentar o teu limiar de lactato, né? O teu limiar de fadiga. Sim. Então você vai conseguir suportar aquele estímulo ali por mais tempo. Eu estou preparando para uma prova de 42 quilômetros que, se eu for muito bem, eu faço em 3 horas e meia. Então eu preciso ser capaz... Eu não estou preocupado com quilometragem. Total. Então quando me perguntam, Léo, qual é o teu treino hoje? Eu digo, 1h30. É 1 hora e tanto. É tanto. Porque quilometragem, para mim, hoje não é o foco, entendeu? Entendi. É muito massa essa questão. Agora, meninos, como é que a gente pode encontrar o trabalho de vocês? Como é que tá aí a rede social de vocês? Qual é o @, no Instagram? Fala aí um pouquinho. Cara, o meu @ é Will Jonas Personal. O Will tá? com L só, com dois L's. WILLJNAAS Personal. JON, não, amigo? Exatamente, o Will Jonas Personal. Personal. E tu, Léo? Meu @ é o personal Leonardo Almeida. O A do Almeida tem um 4, então tá fácil de É o encontrar A também. com 4. Então, É o A com- personal Leonardo Leonardo 4 L Meida, certo? Isso, exatamente. Então aí, a gente acompanha o @ dos meninos. Os meninos desenvolvem um trabalho incrível, um conteúdo muito massa. Partilha realmente a rotina. Então, se você deseja se inspirar, eu sempre falo, né? O poder da ambiência. Quando a gente consome conteúdo de pessoas que trazem inspiração pra gente, a gente consegue também ter muito mais motivação. Com Me lembro uma vez certeza. que eu fui treinar, tava com preguiça, eu vi uma pessoa postando, ó, vamos embora pegar o treino, o treino, e é justamente se inspirar nesse tipo de profissional. E é muito massa. E, gente, foi muito bacana ter vocês aqui. Foi Sabe show de que bola. as portas do Visão estão sempre abertas para vocês. Nesse bate-papo, tenho certeza que você que está em casa adorou realmente consumir esse conteúdo. A gente realmente falou sobre... Eu me surpreendi, confesso que eu me surpreendi. Foi um bate-papo bem, bem real mesmo, né? Aplicável para o dia a dia. Que você consiga, gente, a partir desse podcast, tirar lições valiosas aí para sua prática, para o seu treino, para o seu endurance, para o seu ganho de massa muscular, porque foi entregue. E, ó, vocês aqui estão convidados para estar na próxima quarta junto com a gente, com mais um super convidado, eu não vou deixar spoiler, mas, ó, estejam com a gente, é uma honra ter a audiência de vocês. Mais uma vez, peço, se inscrevam no canal do Visão e nos vemos aqui no Pode Ser, na próxima quarta, às 7h30 da noite. Honra ter você, honra ter vocês, meninos. Prazer E todo nos meu, vemos Thiago. aí na Satisfação, próxima Thiago. Agradeço o convite, hein? quarta-feira. Valeu, papai. Tiago, será que dar atenção ao corpo e à mente muda tudo? Pode ser, Estar bem consigo mesmo pode ser mais simples do que parece? pode ser, Será que uma vida mais equilibrada começa com pequenas escolhas? pode ser. Tiago, é possível ter um espaço onde a gente fale sobre tudo isso? Pode ser. Pode ser. Mais que o podcast. Um lugar para você se cuidar por inteiro.